Alex Poatan é o novo campeão do peso médio do UFC. Ele conseguiu a proeza de destronar o Israel Adesanya, que estava invicto nessa categoria. E o Poatan está falando sobre o seu próximo adversário, o primeiro desafiante ao título do Poatan no UFC. Será que vem o Adesanya ou outro lutador? Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Às vezes, eu acho que o Adesanya quer a luta. A Adesanya quer ganhar de mim, mas sabe que tudo tem um risco, então eu não sei. Como o Adesanya falou que quer essa revanche, eu faria essa revanche. O foco é esse. A partir do momento que o Adesanya falar assim, não quero, aí vai mudar. Terei uma resposta. Agora, se eu falar para você outro nome, estarei mentindo. O Poatan se colocando à disposição de enfrentar um oponente diferente do Adesanya. Porém, ele sabe que o UFC tem interesse nessa quarta luta deles nos esportes de combate e na revanche imediata do Poatan com o Adesanya no UFC. Os fãs também pedem muito por isso. E o próprio Adesanya já falou que tem sim o interesse, mais do que interesse. Ele sonha, ele tem o desejo de encarar o Poatan quantas vezes for necessário. Então, enquanto isso, o UFC e o Adesanya não firmarem, oficializarem essa revanche imediata com o Poatan já avisou que não vai prestar atenção nos demais integrantes do peso médio do UFC, ou seja, Robert Whittaker, Paulo Borrachinha, Marvin Vettori, Jared Cannonier, Derek Brunson. Esse pessoal que a galera já conhece bem, mas tem um nome que nem é desse peso médio, que já habita o pensamento do Poatan, que é o Khamzat Chimaev. Mas aqui o Poatan, ao menos, deixou claro que, apesar dessas constantes provocações, trocas de farpa do próprio Poatan com o Khamzat Chimaev, o adversário, o lutador que o Poatan está de olho ainda é o Israel Adesanya, até porque o Poatan está com 3-0, fazendo um 4-0 é ainda maior para o seu legado como lutador de esportes de combate. O Poatan tem muito mais a ganhar vencendo novamente o Adesanya, que segue sendo uma estrela do MMA, do que enfrentar o Khamzat Chimaev, que tem um estilo de luta completamente diferente, é um lutador complicado de se lidar e, assim como o próprio Poatan, está invicto no UFC. Eu, particularmente, gostei de ver o Poatan convicto, frisando sempre que a sua opção preferencial é o Israel Adesanya. Até porque o Khamzat Chimaev não merece essa chance de lutar pelo cinturão do peso médio, furar a fila dessa categoria. E a gente também está vendo que Robert Whittaker só fez uma luta depois que perdeu para o Adesanya novamente na disputa de cinturão. O Borrachinha acabou de se recuperar das derrotas seguidas, vencendo o Luke Rockhold. O Marvin Vettori perdeu para o Robert Whittaker e o Jared Cannonier também vem de derrota para o próprio Adesanya. Então, esses tops do peso médio do UFC ainda precisam fazer pelo menos mais uma luta para aí sim se colocarem de fato como desafiantes número 1 da categoria. Enquanto isso, o Adesanya pode e deve ter a sua revanche imediata com o Poatan. E aí, pessoal, gostaram de ver o foco do Poatan no Adesanya novamente? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição.